Pessoal, outro assunto que gera aí dúvida é crase, né? É um assunto que é bem importante, a gente usa muito isso, né? A gente no texto, né? Então eu achei interessante fazer um vídeo aí explicando o principal aí desse tema, né? Do tema aí crase, tá bom? Existem outras regras. Se eu fosse dar uma aula mesmo de crase, ela duraria aí pelo menos 1 hora, tá? Como eu acho que ficaria um vídeo muito extenso, eu não sei se vocês estão afim disso ou não, eu decidi fazer um vídeo mais compacto, um vídeo compacto, quer dizer, né? Com o que eu acho mais importante. Mas se vocês sentirem necessidade de um vídeo maior, com a explicação inteira de todas as regras, eu posso fazer também, sem problema, tá? Então, falarei novamente. Vou mandar toda a teoria de crase para vocês estudarem, tá? E nessa videoaula eu falarei só das principais regras do assunto, tá bom? Então, o que eu falarei aqui não é tudo de crase, tá? É só o que vocês usam mais. Para início de conversa, eu acho que quando a gente consegue entender o que de fato é crase, a gente começa a errar menos. Porque quando eu falo crase, tem muita gente que fala assim, crase, pensa, né? Crase é isso daqui. Esse acento aqui, tá? Se você acha que crase é esse acento aqui, é esse o problema, tá? Porque crase não significa esse acento. Esse acento aí se chama acento grave e ele indica o fenômeno da crase. Portanto, crase não é o acento gráfico, tá? Quando a gente acha que crase é o acento, a gente não entendeu o assunto e aí é por isso que a gente erra, tá? Então vamos entender o que de fato significa crase pra gente errar menos, que aí vocês vão perceber que essas regras, que são muitas, elas fazem todo sentido, tá? Senão a gente fica memorizando, se a gente não entender direito o que é o conceito, a gente fica memorizando essas regras e obviamente que após um dia, após uma semana, após um mês, a gente esqueceu, né, tudo que estudamos, tá? Então, entendam o conceito, que eu tenho certeza que essas regras, que são muitas, tenho certeza que essas regras ficarão bem mais claras para vocês. As regras farão sentido, tá? Gramática não pode ser decoreba. Gramática, ela faz sentido, ela tem sentido, tá? Infelizmente, muita gente encara a gramática como decoreba e aí fica muito chato, fica muito difícil e fica muito sem sentido, tá? Então, ó, crase não é este acento, tá? O que significa crase? Crase é a fusão, é a junção de dois fonemas idênticos, né? No caso do português, do fonema A, tá? Então, quando ocorre a fusão de dois fonemas idênticos, isso é crase. E como que eu marco a ocorrência dessa fusão, dessa junção desses dois fonemas idênticos, tá? Eu marco com o acento grave, tá? Então, cuidado. Às vezes é força do hábito, a gente sabe o conceito, mas fala dessa forma, mas às vezes a gente fala sem saber o conceito, e aí que é preocupante, né? Quando você fala assim, esse A tem crase, né? Parece então que a pessoa está falando acerca do acento, né? E aí as dúvidas chegam, tá? Então, vamos ver aí quando ocorre esse fenômeno da crase, tá? A crase ocorre, né, quando a gente, né, na fusão da preposição a com o artigo definido a, com o pronome demonstrativo a e com o fonema inicial aí do aquele, aquela e do aquilo, tá? São essas três ocorrências aí de crase. O que a gente mais usa é isso daqui, né?
É a junção da preposição a com o artigo definido a ou as. É o que a gente vai mais usar aí no texto. Mas a gente também usa essa daqui. Esse caso aqui é bem mais raro. Nem vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Então, coloquei aqui um exemplo. Beto foi convidado a ir à polícia. Deixa eu pegar uma caneta aqui colorida. Então, ó, condições para o uso do acento grave indicativo de crase. Primeiro, a gente precisa ter uma palavra feminina, obviamente. Palavra regente exigir a preposição a e a palavra regida admitir o artigo a. Como assim? Então, Beto foi convidado a ir à polícia. Ó, polícia. A polícia, não é o polícia, certo? É uma palavra feminina. Aqui eu tenho esse verbo, ir. Eu vou precisar analisar se esse verbo rege a preposição a. Se esse verbo reger a preposição a, como essa palavra aqui é feminina e admite o artigo a, né, a polícia, tá? Se essa palavra aqui, ó, se o termo regente, que é esse verbo, exigir a preposição, vai ocorrer crase, tá? O verbo ir, a gente sabe que vai a algum lugar. Então, esse verbo aqui, ó, ele rege a preposição a. Então, fui convidado a ir a algum lugar. Rege a preposição a. E a polícia. Então, a preposição a com esse artigo a, que acompanha o substantivo polícia, tá? Essa preposição a com esse artigo a se juntam, se fundem, tá? E aí a ocorrência desse fenômeno chamado crase, eu marco com o acento grave. Vocês poderiam me perguntar, Mariana, e quando que eu sei que aquele verbo ou que aquele nome, né, não precisa ser só diante de verbo, termo regente, tá? Mas como que eu vou saber se aquele termo pede ou não preposição? Porque aí a gente entra em outra questão, né, que é regência verbal, né? Que também está ligada com transitividade verbal. Mariana, eu não sei nada de gramática, e agora? Né? Vou dar uma dica. A dica é a seguinte. Ó, eu vou colocar aqui nesse cantinho um exemplo. Desculpa, gente, a bagunça aqui da lousa, mas é que por conta aí do vídeo, eu não posso ficar apagando, escrevendo no outro canto que não tem espaço. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um exemplo para dar uma dica. Ó, ó a dica que eu vou dar. Mariana, não sei regência verbal, regência nominal, como que eu vou saber se aquele termo rege a preposição a? Uma dica. Tentem trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Se der ao na troca, ao, o que significa? Se der ao, significa, quando eu troquei pela palavra masculina, o é o artigo masculino, que acompanha a palavra masculina. E esse a aqui é o quê? É a preposição. Então, se eu trocar a palavra feminina por uma palavra masculina e nessa troca der ao, significa que ocorre preposição, ou seja, que aquele termo, né, pediu uma preposição. Mariana, você está falando grego. Ó, dei o exemplo aqui. Dei as flores às meninas. E aí, Mariana, como que eu sei? Aqui ocorre crase aqui, como que eu vou saber? Né? Eu não sei nada de regência, de transitividade e tal. Então, vamos lá. Flores. Vamos trocar a palavra flores, feminina, certo? As flores, uma palavra feminina, plural. Vou trocar por uma palavra masculina.
Deixa eu pensar. Computadores, pode ser? O computador, os computadores, né? Então dei o computadores. Nossa, escrevi errado. Eu falo dei aos computadores ou eu falo dei os computadores? Dei os computadores. Estão vendo? Não deu ao. Ou seja, aqui não ocorre crase. Aqui não tem preposição. Tá? Dei as flores às meninas. E nesse a, será que ocorre? Vamos trocar meninas, que é uma palavra feminina plural, as meninas, por meninos. Qual que é o artigo que eu uso para meninos? Os meninos, certo? Vamos lá. Dei as flores ou os computadores os meninos ou eu dei as flores aos meninos? Dei as flores aos meninos. Estão vendo? Aqui ocorreu o ao, né? O aos, ou seja, aqui ocorre crase. Deixa eu pegar outra cor aqui. Tá? Então, dei as flores às meninas. Retomando, essa dica eu acho que é bem legal de a gente saber, porque ela resolve bastante casos, ela resolve vários casos, vários problemas aí, várias dúvidas, ela consegue resolver. Então, ó, quando eu tiver dúvida se naquele A eu vou usar ou não um acento grave que indica crase, quando eu tiver essa dúvida no A, o que eu posso fazer? Qual que é a dica que eu dei? Eu troco aquela palavra feminina por uma palavra masculina. Se der a combinação ao, o que significa? Que aquele a é uma preposição e aquele o é o artigo definido da palavra lá masculina que eu usei, tá? Ou seja, apareceu o a preposição, significa que o termo regente, né, ele exigiu o uso da preposição, tá? Então, Beto foi convidado a ir à polícia. Fiquei na dúvida aqui. Vamos trocar polícia por uma palavra masculina. Beto foi convidado a ir... Vamos colocar circo, porque é o circo. Ele foi convidado a ir ao circo ou ele foi convidado a ir ao circo? Ele foi convidado a ir ao circo. Tá vendo? Então ocorre. Isso é uma dica, né? Mas na verdade o que está por trás dessa dica? O que está por trás é regência, tá? Regência verbal, regência nominal, outro capítulo da gramática que está relacionado aí com transitividade verbal. Então, se a gente for analisar mesmo, assim, o que explica de fato, o seguinte, ó, esse verbo aqui, ó, verbo Beto foi convidado a ir a algum lugar, rege a preposição a esse verbo. No caso aqui desse verbo aqui, ó, dar, quem dá algo a alguém. Então esse verbo aqui, ó, ele é transitivo direto, quem dá algo a alguém, e indireto. E ele rege a preposição a. Tá? Então essa é a transitividade do verbo dar, e por isso que aqui, como é uma palavra feminina, por isso que aqui ocorre a crase, tá? Porque o verbo pediu, entre aspas, aí, a preposição a. Então, vocês estão vendo que é um assunto complexo que exige da gente o entendimento de outras partes da gramática, de outros tópicos. Eu dei essa regrinha mais para iluminar quem tem muita dificuldade, tá? Mas quem quiser investir um pouco no estudo da gramática, o que eu acho fundamental, eu falaria, estudem primeiro, para quem está com muita dificuldade, primeiro, estudem início da sintaxe,
né? Estudem aí o que é sujeito, o que é transitividade verbal, o que é verbo transitivo, o que é verbo transitivo indireto. Entendam isso. Depois, estudem transitividade, depois estudem regência verbal, regência nominal, tá? E depois voltem aí para crase, que aí vocês vão aprender mesmo todos esses assuntos, tá? Eu acho esse assunto bem importante mesmo, tá? Bom, dei aí a principal dica que eu acho que ajuda aí na maioria dos casos, tá? A hora que vocês pegarem a teoria, vocês vão ver que tem assim, ó, os principais casos, tá? E você usa crase, ocorre crase na indicação de horas, né? Haverá aula às 18 horas, indicação de horas. Ocorre crase, partes do dia, à tarde irei ao cinema, à tarde, né? Tá indicando aí uma parte do dia. Então tem essa parte da teoria, que são os principais casos. Tem os casos particulares, tem os casos facultativos, casos facultativos de crase, ou seja, você pode usar o acento grave ou não, é facultativo, por exemplo, antes de nomes femininos, antes de pronomes possessivos, tá? Tem essa parte. E também tem os casos em que não há crase, em que não ocorre crase. Se vocês fossem me perguntar, assim, ó, Mariana, estou sem tempo, não vou conseguir estudar tudo. O ideal seria estudar tudo. Mas assim, não tenho tempo. Mariana, o que eu estudo? Primeiro, entender bem isso, tá? Que eu acabei de comentar. E entender casos em que não ocorre crase, tá? Se fosse para eu escolher uma parte, sendo que o ideal é estudar tudo, mas se fosse para escolher uma parte que eu acho mais importante, seria essa daqui, os casos em que não ocorre crase, tá? Se vocês entenderem o que significa o conceito, tiverem essa regrinha clara em mente e souberem os casos em que não ocorre crase, aí eu acho que vocês conseguem resolver pelo menos aí 90%, tá? Das ocorrências. Como eu falei, pulei os principais casos, pulei os casos particulares, pulei casos facultativos. Se vocês quiserem, já falei no início do vídeo, posso fazer outro vídeo, tá? Com uma aula inteirinha de crase, aí pode ser que dure 1 hora ou até um pouco mais. Mas eu vou mandar a teoria para vocês de tudo, tá? Então, eu selecionei nesse vídeo mais curto colocar só alguns casos em que não há crase, tá? Existem outros aqui. Escolhi os principais, tá? Então, ó, lembram-se de que eu falei que gramática faz todo sentido? Né? Lembram-se de que eu falei que se a gente entender o que de fato significa crase, tá? Ficaria mais fácil, né? De entender aí as regras. Lembram-se disso? Ó, venham comigo. Crase não é a junção de uma palavra feminina, de uma preposição a com um substantivo feminino? Né? Porque com substantivo feminino, a árvore, a praça, eu uso o artigo a ou as, certo? Então, preposição a, né, mais o artigo a, eu vou marcar com acento grave, porque juntou, né, formou crase. A preposição a mais o artigo as, opa, desculpa que eu errei. Formou crase, certo? Então, ó, voltando aí. Se a crase é a junção de dois fonemas idênticos, do a preposição com a ou as artigo, né? E quando que eu uso a artigo? Quando eu uso uma palavra feminina, porque eu não falo o menina,
Eu não falo as meninos, tá? Eu falo a menina, as meninas, tá? Então, como essa junção, faz sentido ocorrer crase antes de uma palavra masculina? Como que vai ocorrer crase antes da palavra menino? Eu posso usar a menino? Não, eu uso o menino, o artigo é o o. E a gente não estudou que a crase é a junção da preposição a com o artigo a ou as? Então, como que eu vou colocar a crase antes do menino? Entendeu? Então, tem essa parte dos principais casos em que não ocorre crase, e aí a gente se assusta e fala, nossa, né, quantas regras, não vou conseguir memorizar, tenho que ficar decorando isso daqui sem sentido. Na verdade, não. Na verdade, essas regras, elas são um desdobramento desse entendimento. Isso daqui é uma coisa óbvia, né? Andei a cavalo. Cavalo, andei a cavalo, né? Ocorre crase? Cavalo é a cavalo ou o cavalo? O cavalo. Como que vai ter crase? A junção do a com outro a, sendo que o artigo de cavalo é o. Tá vendo? Tá? Isso daqui é muito óbvio, faz muito sentido gramática, tá? Antes de palavras femininas no plural empregado sem artigo. Eu brinco que essa regra aqui parece que está em grego, né? Na hora que a gente lê, a gente fala, o que significa isso? Não entendi alguma coisa disso. Mas, não sou chegada a crianças. Coloquei aqui um exemplo. Eu brinco que essa regra aqui, quando a gente lê, a gente às vezes não entende nada, mas é um caso que a gente usa bastante, tá? Nos textos, quando os vestibulares cobram gramática, eles adoram também esse caso aqui, tá? Então, venham comigo. Preposição a mais artigo a, né? Essa ocorrência dessa fusão, a preposição mais a artigo, eu marco com acento grave, né? Sem o S, obviamente. Preposição a mais artigo as, plural, eu não posso sumir com esse S. Eu juntei esse a com esse a e esse S permanece, porque eu não posso sumir com esse S. Então, as. Não sou chegada a crianças. Pode ocorrer crase aqui? Não. Por que não pode ocorrer crase aqui? Crianças não é plural? Que artigo você usa para crianças? Feminino plural. Há crianças? Há crianças estão aqui. Não, você usa as crianças. Se você usa as crianças e esse a não tem o S, o que significa? Esse a aqui, ele pode ser artigo? Não. Esse a aqui, ele só pode ser preposição. Uma preposição sozinha, tá? Isso daqui é preposição. Olha como que essa regra faz todo sentido. Parece tão difícil, mas faz todo sentido, tá? Então, tem uma palavra feminina no plural, só que antes tem o a sem o S, sem estar no plural, o que significa? Que aquele a é só preposição, tá? Se tivesse ocorrido a crase, precisaria de um S ali, certo? Deu para entender isso? Será? O duro de fazer aula por vídeo é isso, né? Porque é super fácil. Se alguém tivesse dúvida, eu poderia explicar aqui e ficaria bem claro. Mas, enfim, vocês podem me mandar dúvida por WhatsApp. Lembrando que quem presta aí vestibular, que costuma cobrar um pouco de gramática, fiquem atentos aí nesses casos aqui em que não há crase, porque eles são cobrados, tá? Não vai ocorrer crase antes de verbo. A gente usa artigo com verbo? Não. Tá vendo como que
Gramática faz sentido, diferente do que as pessoas pregam. Antes de artigo indefinido, fui a uma festa. Gente, por que não pode ocorrer crase antes de artigo indefinido? Lembrando que artigo indefinido é uns, né? Umas. Por que não vai ocorrer crase antes de artigo indefinido? Eu posso usar o artigo definido e o indefinido ao mesmo tempo? Eu falo, uma menina é a minha aluna, ou eu falo, a menina é minha aluna? Eu posso falar, uma menina é minha aluna? Não, eu falo, ou a menina é minha aluna, ou eu falo, uma menina é minha aluna. Eu não posso usar os dois. O que a gente estudou? Crase não é a junção da preposição a com o artigo a, esses dois fonemas idênticos juntos, isso é crase, não é? Então, como que vai ocorrer crase? Como que eu vou colocar o acento grave com o uma? Eu não juntei nada aí, certo? Então, esse a aqui, ó, ele é a preposição, esse uma, ele é o artigo indefinido. Se eu usei o artigo indefinido, é porque eu não usei o artigo definido, porque lembrando, eu não posso usar os dois ao mesmo tempo, certo? Bom seria vocês memorizarem o seguinte, ó, não ocorre crase nessa maioria dos pronomes, tá? Ó, antes de pronomes pessoais e de tratamento não vai ocorrer. Aqui tem exceção, a dona, a senhora, a senhorita, mas na dissertação a gente praticamente não vai usar. Antes de pronomes indefinidos e dos demonstrativos, tá? Então aqui eu coloquei os principais casos aí, né, em que não há crase. Existem outros. Falei bem rapidamente, mas para vocês entenderem o sentido dessas regras, que são muitas, tá? Mas como eu insisto, essas regras elas fazem muito sentido, tá? Se vocês acharem importante, se com a teoria vocês não conseguirem entender o todo aí desse assunto, se vocês quiserem, acharem importante, posso gravar outro vídeo com 1 hora ou mais, falando de toda a teoria aí de crase, tá? Então nesse coloquei só o principal. E é isso, pessoal.